Testemunhas de Jeová são acusadas de silenciar vítimas de abuso infantil. Dezenas de supostas vítimas se apresentam e descrevem cultura de encobrimento em grupo religioso no Reino Unido. Mais de 100 pessoas entraram em contato com o Guardian com alegações de abuso sexual infantil e outros maus-tratos em comunidades de testemunhas de Jeová em todo o Reino Unido. Antigos atuais membros, incluindo 41 supostas vítimas de abuso sexual infantil, descreveram uma cultura de acobertamentos e mentiras, com membros seniores da organização, conhecidos como anciãos, desencorajando as vítimas a se apresentarem por medo de trazer reprovação a Jeová e serem exiladas da congregação e de suas famílias. Uma investigação do Guardian também ouviu 48 pessoas que sofreram outras formas de abuso, incluindo violência física, quando eram crianças, e 35 que testemunharam ou ouviram falar de outras que foram vítimas de aliciamento e abuso infantil. As histórias contadas ao Guardian variaram de eventos de décadas atrás até mais recentes, e muitos dos que se apresentaram agora entraram em contato com a polícia. Eles contaram ao Guardian sobre uma organização que se autopolicia e ensina seus membros a evitar interação com autoridades externas. Uma regra estabelecida pelo principal órgão regulador da religião que determina que, para que o abuso sexual infantil seja levado a sério, é necessário que haja 2 testemunhas. Supostas vítimas de abuso sexual infantil alegam que foram forçadas a contar as acusações na frente do agressor. Meninas jovens que se envolvem em atividades sexuais antes do casamento são forçadas a descrevê-las em detalhes na frente de homens mais velhos. Uma advogada que representa algumas das supostas vítimas disse acreditar que havia milhares de reclamantes no Reino Unido e que as pessoas que contataram o Guardian eram apenas a ponta do iceberg. Uma suposta vítima, Raquel Evans, que renunciou ao seu direito ao anonimato, alegou que havia uma rede de pedofilia ativa na década de 1970, embora detalhes do caso não possam ser divulgados devido a uma investigação em andamento. Dentro das testemunhas de Jeová, existe um silenciamento real e também uma rede em que, se alguém for aos anciãos e disser há um problema com isso e eles acreditarem, tudo será resolvido internamente. Mas, muitas vezes, essas pessoas não são tratadas, são transferidas para outra congregação ou instruídas a manter a calma por alguns anos, disse ela. Outra vítima, que não quis ser identificada, disse que foi abusada por um servo ministerial, alguém com responsabilidades congregacionais, na organização na década de 1970. Sofria abuso sexual muitas vezes por semana, dos 3 aos 12 anos. Os anciãos da congregação sabiam disso quando contei a eles, aos 12 anos, o que estava acontecendo. Nenhuma providência foi tomada para denunciar a polícia. Tive que contar a 3 figuras importantes do sexo masculino o que tinha acontecido. Imagine só, uma menina contando um bando de homens o que esse homem fez comigo. Nem minha mãe me deixou estar lá. Depois de denunciar o ocorrido à polícia, o agressor se declarou culpado e acabou condenado. As testemunhas de Jeová deveriam perder seu status de instituição de caridade, pois não estão protegendo crianças, acrescentou. Ela disse que tinha problemas de saúde mental como resultado do ocorrido e da forma como lidaram com a situação. Jason Moore, outra suposta vítima de abuso sexual que renunciou ao direito ao anonimato, não pôde dar detalhes do seu caso devido a uma investigação em andamento, mas disse: "Estou completamente horrorizado com as testemunhas de Jeová. Não recebi apoio e sofri 10 anos de abuso. Os mais velhos sabiam do abuso na minha adolescência, mas nunca foi um caso de vamos dar a essa pessoa a ajuda profissional de que ela precisa, ponto. Quando uma testemunha de Jeová sofre abuso sexual, deve denunciá-lo aos anciãos, que são sempre homens, que tomarão as medidas cabíveis caso haja uma segunda testemunha do crime. O agressor será então chamado perante uma comissão judicativa caso admita o abuso ou caso haja uma segunda testemunha. Isso causa mais trauma à vítima e, somado à regra das 2 testemunhas, é, sem dúvida, o motivo pelo qual tantas vítimas nunca denunciaram, disse Kathleen Alizé, advogada sênior da equipe de abuso do Bolt Burdon Camp, que atualmente atua em nome de 15 supostas vítimas. Ela também observou que o problema com a regra das 2 testemunhas no contexto de abuso sexual era que raramente havia testemunhas, o que significa que esses relatos geralmente são descartados. Foi relatado que a sede das testemunhas de Jeová no Reino Unido, a Torre de Vigia,
mantém um banco de dados de alegações de abuso feitas dentro da organização, mas ainda não entregou às autoridades. A Comissão de Caridade iniciou uma investigação em 2013 investigando a Congregação das Testemunhas de Jeová de Manchester New Moston, concluindo que ela não lidou adequadamente com as alegações de abuso infantil feitas contra um dos curadores. A comissão ainda está conduzindo uma investigação sobre o principal órgão governamental do grupo, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Grã-Bretanha. A comissão está examinando mais detalhadamente a política e os procedimentos de proteção à criança. Após a investigação sobre a congregação de Manchester New Moston no ano passado, a Torre de Vigia mudou sua política para que as vítimas não sejam mais obrigadas a confrontar o agressor cara a cara. Um ex-ancião, que foi convidado a investigar um caso de abuso infantil em 2007, alegou que foi incentivado a não contatar a polícia, embora tenha sido decidido que o agressor não deveria ser designado para trabalhar com crianças. No entanto, o então ancião, que saiu em 2012 devido à forma como o caso foi conduzido, disse que essa regra não era seguida por todos. Quando ele levantou essa preocupação, foi instruído a recuar. Lamento profundamente não ter conseguido fazer nada naquela época e não ter tido forças. E isso continua comigo, disse ele. Outras ex-testemunhas de Jeová contaram como foram forçadas a compartilhar experiências sexuais pessoais quando jovens, depois de quebrar as regras estabelecidas pela religião. Uma mulher, que preferiu permanecer anônima, foi chamada para uma reunião com anciãos depois de ter feito sexo aos 15 anos, o que vai contra a regra de não ter relações sexuais antes do casamento. Essa reunião era formada por 3 homens mais velhos e eu, uma jovem de 15 anos assustada, que tinha acabado de fazer sexo pela primeira vez. Eles precisavam saber de todos os detalhes antes de decidirem qual seria a minha punição, disse ela. Eu tive que responder a perguntas como: doeu? Onde você estava? Você gostou? Acho que nenhuma criança daquela idade deveria estar nessa situação. Um ex-ancião descreveu como uma congregação reagiu quando uma menina de 13 anos fez sexo. Uma comissão judicativa foi convocada e ela foi desassociada e, por fim, convidada a deixar a casa dos pais. O Guardian também ouviu relatos de pessoas que descreveram uma educação rígida e uma cultura de hierarquia, o que significava que abusos físicos e psicológicos eram comuns e frequentemente ignorados. Stephanie, uma ex-testemunha de Jeová, disse que quando relatou sua própria experiência de violência doméstica, os mais velhos lhe disseram para não fazer nada. A acusada permaneceu na congregação com privilégios e autoridade. Mais tarde, quando me declarei gay aos anciãos da congregação, eles enviaram 2 homens à minha casa e me perguntaram detalhadamente sobre sexo e masturbação, alegou ela. A Operação Hydra, uma investigação policial britânica sobre alegações de abuso sexual infantil não recentes, afirmou estar lidando com 45 potenciais vítimas de abuso infantil em um ambiente de testemunhas de Jeová. Afirmou que as alegações poderiam ser feitas por terceiros, que identificariam, ou não, uma potencial vítima. Com base nas descobertas do Guardian, a comissão disse que sua investigação sobre a Watchtower Bible and Tract Society of Britain, o órgão regulador das testemunhas de Jeová no Reino Unido, continua e encorajou qualquer pessoa afetada pela proteção em congregações das testemunhas de Jeová na Inglaterra e no país de Gales a se apresentar. A Lindsay disse: dado o número de testemunhas de Jeová no Reino Unido e o que sabemos sobre a prevalência de abusos na organização, é provável que haja centenas e provavelmente milhares de vítimas a mais. Isso é apenas a ponta do iceberg. Ela disse que o inquérito independente sobre abuso sexual infantil deveria investigar. É absolutamente crucial que o ICSA investigue as testemunhas de Jeová. Esta é, na verdade, uma questão de segurança pública. A pessoa que bate à sua porta ou lhe entrega folhetos na rua pode ser acusada ou até mesmo pedófila confessa, disse ela. Um porta-voz do ICSA disse que, embora o programa atual estivesse sendo implementado, o painel consideraria cuidadosamente os pedidos de uma investigação específica para as testemunhas de Jeová à medida que o trabalho progredisse. Em um comunicado, as testemunhas de Jeová afirmaram que a proteção das crianças é de extrema importância. Afirmaram que a vítima e sua família têm o direito de denunciar alegações de abuso infantil à polícia e que o princípio da prova suficiente é uma regra bíblica, não relacionada à denúncia de uma alegação de crime às autoridades.
Os anciãos tratam as vítimas de abuso infantil com compaixão, compreensão e gentileza. Os anciãos conduzirão uma investigação bíblica de cada alegação de abuso sexual infantil, afirmaram.